Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Vou só esperar mais um pouquinho para as pessoas irem entrando aqui. Dá mais uns 2 minutinhos aí. Olá, Marcinha, Stephanie, Nilda, Dr. Daniel Ramos. Odilon, seja bem-vindo. Érica. Oi, Pedro, seja bem-vindo. Olá, Natália. Vamos começar, né? Então, vamos começar. Eu quero falar com vocês que essa live também vai ficar salva, né? Vocês que já entraram aí já podem enviar aí para as outras pessoas, ir compartilhando, porque o tema é bem interessante. Então, boa noite, Natália. Então, vamos começar. Hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo vive, mas nem todo mundo fala, que é saúde mental no ambiente de trabalho. Isso já tem sido um debate há bastante tempo, devido às novas normas da NR1. Eu venho falando isso no meu Instagram já, mas está muito próximo de se tornar real, né? Porque antes estava só no papel e agora vai ser real, cobrado, fiscalizado. E eu quero convidar, né, um profissional muito expert nesse assunto, ele que é médico psiquiatra, além disso ele é médico do trabalho e médico da saúde mental, que é o Dr. Gustavo Passos, que vai poder me ajudar a conduzir essa conversa de uma forma muito clara, muito simples para todo mundo, né, poder entender. Deixa eu ver se ele já está aqui para a gente convidar. Deixa eu ver aqui. Bom, acho que foi. Deixa eu arrumar minha câmera aqui. Tudo Olá. bem? Boa noite, doutor Gustavo. Boa noite, Letícia. Tudo bem? Como você tá? Boa noite, Tudo todo mundo que tá bem? assistindo a gente aí. Tudo jóia? Acho que o áudio tá bacana, né, gente? Se tiver algum problema aí em questão. Aqui tá chovendo muito aqui no Rio. Eu não sei aí em Formiga, doutor. Choveu um pouquinho, mas parou já. Aqui tá chovendo desde 2 horas da tarde, não parou não. Então, às vezes a gente pode ter algum probleminha aí com a internet. Eu peço Perfeito. que o pessoal sinalize aí. Eu tava falando com o pessoal que hoje nós vamos ter um bate-papo, né, sobre saúde mental no ambiente de trabalho. Mas, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece, né? Pode ficar à Perfeito. vontade. Meu nome é, então, como a Letícia já havia dito, meu nome é Gustavo Passos. Sou formado em medicina pela Universidade do Vale do Sapucaí, sul de Minas Gerais, Pouso Alegre. Tenho mais ou menos aí uns 4 anos de formado, me formei no final de 2021. Tenho trabalhado desde então nos mais diversos assim atendimentos, principalmente no SUS. Já trabalhei em Santa Casa, inclusive aqui na Santa Casa de Formiga. Já trabalho ainda na UPA de Formiga até hoje. Já trabalhei em estratégia de saúde da família e medicina do trabalho também. Acho que entre clínicas lá no sul de Minas e aqui foi durante todo esse tempo que eu tenho de formado. Nos últimos anos eu tenho me dedicado principalmente à psiquiatria, tá? Estou terminando a minha pós-graduação em psiquiatria pela UniBH, aqui em BH, aqui do lado, Sim. e já estou atendendo saúde mental e psiquiatria, principalmente do adulto e do adolescente.
online e presencial aqui com um consultório na clínica da doutora Roberta Miguel. Então já fica a dica aí, né? Para quem está longe, já temos atendimento online também. Exato. Acho que a internet hoje em dia, graças a Deus, consegue tirar essa distância geográfica e trazer informação e cuidado, principalmente, para qualquer pessoa de onde estiver. Facilitou muito, verdade. Então, doutor, vamos lá. O assunto é um pouco polêmico, porque eu costumo olhar pelos dois campos, o lado do funcionário e o lado da empresa. Exato. Uma vez, eu como gestora de RH, fico ali no meio desse embate. É uma briga, viu, entre o médico e o RH ali. Exatamente. Mas eu vejo que cada dia mais as empresas precisam, né, estar atenta com esse olhar aí humano, porque as pessoas de fato estão adoecendo e às vezes as empresas não estão percebendo. Então eu falo que essa nova norma que está vindo agora vai facilitar muito para nós. Excelente. Né? Eu acho que vai ser muito bom. Porém, na prática e na realidade ainda é um pouco difícil. Com certeza. Principalmente se tratando, né, do Brasil, a gente tenta fazer tudo certinho. Eu vejo esses dois lados também, porque eu também esqueci de falar, mas também trabalho com perícia médica. Uhum. E na perícia médica, a lógica da medicina se inverte um pouco. Normalmente, a medicina, a gente é ensinado na faculdade a confiar 100% no paciente. Tudo que o paciente falar é verdade, até que se prove o contrário. Na lógica da perícia médica é o contrário. Você já tem uma relação de desconfiança mesmo entre perito e periciado. Infelizmente, né? Porque não deveria ser assim. A gente vai discutir bastante hoje aqui sobre o que leva a essa questão aí. É até uma das pautas que eu tinha anotado aqui. Para quê? Porque eu acho que existe uma grande dificuldade, às vezes, até mesmo da pessoa entender o que é uma doença causada pelo trabalho, ou eu bato muito nessa tecla, tá? Ou se essa pessoa, ou se esse funcionário já chegou doente. Perfeito. Então, acho que vai mais para esse lado aí seu, da perícia, de entender. Mas para a gente começar, depois nós vamos abrir, a gente pode abrir aqui para perguntas, né? Vamos falar um pouquinho, depois a gente abre para as dúvidas. Pode ser assim? Pode sim. Ok. Primeira coisa, eu acho que é um dos temas mais falados, burnout. Eu queria que você falasse para nós um pouquinho o que é essa síndrome. Perfeito. O burnout é uma síndrome relacionada ao trabalho. Por que isso é importante e por que isso, na verdade, hoje é um grande desafio na medicina como um todo, mas principalmente na minha área, na psiquiatria? Porque se você for ver ali no CID, né, que é o Código Internacional das Doenças, onde ele descreve todas as doenças mentais com ali critérios diagnósticos, temporalidade, tudo isso, você vai ver que os sintomas são muito parecidos com a depressão, por exemplo. Uhum. Então, a gente estaria falando ali de sintomas de desânimo, de fadiga, de pensamento de ruína, pensamento negativo, falta de apetite, diminuição na qualidade e no tempo de sono. Mas, então, como que a gente vai diferenciar uma coisa da outra, né? Ou como que a gente coloca no balaio do burnout e no balaio da depressão? É aí que entra a questão do trabalho e do ambiente do trabalho. Porque o burnout, ele é 100% relacionado ao trabalho e ao ambiente do trabalho. Um jeito muito simples da gente tentar diferenciar isso. Eu sempre pergunto para o paciente, como que é o seu final de semana, o seu dia de folga? Você permanece triste? Você permanece com todos esses sintomas? Se sim, a gente estaria pensando mais na depressão. Mas não, no meu final de semana, se eu pegar 15 dias de folga, eu sou outra pessoa, doutor. Eu brinco, eu rio, eu volto a ser quem eu era antes. Mas dá domingo de noite, acabou de acabar o Fantástico, vai lá, vai assistir BBB, assiste chorando. Porque vai ter que voltar para o ambiente de trabalho. E aí começa o ciclo
tudo de novo. Então, desde ali de mais ou menos 2000 e... Eu não sei direito se foi 2023 ou 2024, eu acho que foi 2023. O burnout, já foi colocado, inclusive, oficialmente como uma doença ocupacional. Ele é equiparável a um Sim. acidente de trabalho, né? E Uhum. aí já entra até na sua É, especialidade, é né? verdade. E uma coisa que é interessante, que eu acho, olha para você ver o tanto que é difícil separar o burnout de uma depressão ou de uma ansiedade pura. Eu estava dando uma olhadinha aqui para a nossa live no site do IBGE, não, Sim. no site do INSS, tá? Os dados de 2024. Primeiro, alguns dados assustadores, complementando o que você falou no início da live sobre como as pessoas estão adoecendo, principalmente mentalmente. Causas psiquiátricas, elas já são quase as primeiras de afastamento. Elas só perdem para causas ortopédicas no geral e a LER, que é a lesão por esforço repetitivo, Sim. né? Então aí a gente já tem ali, em terceiro lugar, ansiedade, em quarto lugar, episódios depressivos, quinto lugar, depressão recorrente. Se a gente for ver em questão de número absoluto, tá? Teve um aumento de mais de 68% de 2023 para 2024 de afastamento só de psiquiatria. Isso A em gente um está ano, né? A gente está falando de um ano. um ano, um ano. A gente está falando de 200 e pouco mil, quase 300 mil no ano de 2023, para 472 mil afastamentos no ano de 2024. É É muita gente, muita coisa. muita gente. Só que qual que é o problema? Dentre todos esses afastamentos, só registrados temos 4 mil afastamentos por burnout. Por quê? Por que Por que se quê? afasta tanta pessoa e a doença do momento aí a gente tem pouquíssimos afastamentos? Aí entra a eterna briga RH, médico, e ninguém quer mexer nisso, porque a gente está falando de processo trabalhista, a gente está falando de perícia médica. Então, é mais fácil até para o médico tirar o corpo fora e colocar depressão do que, propriamente dito, investigar o burnout. Porque só no meu consultório eu não consigo fechar diagnóstico de burnout. Eu precisaria da ajuda da empresa, do RH, Sim. para avaliar o ambiente de trabalho e, se realmente afastar por burnout, entrar como um acidente de trabalho, emitir um comunicado de acidente de trabalho. Eu tive uma situação há pouco tempo, pouquíssimo tempo, e recebi de uma funcionária um atestado e um laudo médico. Ela faz tratamento no CAPS. Só que, entendendo o histórico dela, eu já sei que ela era uma paciente que já tratava, né, antes de entrar na empresa, enfim. E quando eu peguei esse laudo, estava escrito lá assim: estresse devido ao acúmulo de trabalho, algo assim, tipo, mas estava em caixa alta ainda, tá? Excesso de trabalho. Eu falei assim, gente, mas isso aqui vai me dar um problema? E E ainda estava com mais feed de burnout? estava com sim. Aí eu falei assim, como que eu vou lidar com isso agora? Porque a gente tem que abrir todo, né? Existe todo um protocolo a ser seguido, porque realmente se enquadra em acidente de trabalho. Mas aí, no final, né, a gente conseguiu resolver e, de fato, nós percebemos, e até a médica depois entrou em contato comigo também, que foi a pedido da funcionária, tá? Sem dúvida. Então, assim, eu falo, por isso que eu falo que às vezes como diz o ditado, né, uma faca de dois gumes. A gente tem que ter muita sabedoria em lidar com isso. Por isso que eu falo que o papel do RH é importante, porque ele que está ali também todos os dias, vivendo a realidade, entendendo a realidade do funcionário. Exatamente. Mas esses números assustam, tá? Sim, e eu acho que é uma questão epidêmica no geral, tá? A gente está falando não só de um ambiente de trabalho adoecedor, mas um adoecimento da população como um todo também, tá? Números um pouco mais antigos que isso, se a gente vê
esse número eu tive acesso quando eu estava na estratégia de saúde da família. Estava lá em Santa Rita do Sapucaí. A gente teve uma palestra justamente sobre saúde mental. E o pessoal da vigilância sanitária estava muito preocupado, porque a gente está falando de uma cidade, Santa Rita do Sapucaí, é uma cidade muito pequena, ela não tem nem 20 mil habitantes. Santa Rita é Minas? Minas, sul de Eu Minas, acho do que ladinho de Pouso Alegre. Do ladinho de acho que Pouso eu Alegre. passo por lá. Exato. E aí, o que acontece? Entre 2019 e 2022, sem relacionado ao trabalho, na população geral, quintuplicou quem tomava medicamentos psiquiátricos. Mais de 5 vezes. Mas Quem vamos tomava falar antes da de uma pandemia coisa e aqui. depois. A gente tem que pensar também que isso aí foi uma época entre pandemia e pós-pandemia. Você acha que isso também tem alguma coisa Totalmente. relacionada? E a pandemia acho que veio também e fez um boom, né, nas questões. Não só pela questão da pandemia como todo o sofrimento que a gente viveu nessa época, pessoas perderam familiares, pessoas perderam entes queridos, o próprio isolamento social que adoece, sem dúvida, mas a pandemia, ao meu ver, ela acelerou um processo que era inevitável antes, mas que estava vindo gradualmente, que é isso aqui que a gente está fazendo hoje. Isso aqui nasceu pós-pandemia. Você está no Rio de Janeiro, eu estou aqui em Formiga, temos 27 pessoas assistindo a gente no Brasil inteiro. Então, a gente entrou para o mundo virtual de cabeça. E isso está dando sinais de que talvez não tenha sido assim, não foi tão brando essa transição. Ter pulado de ponta nisso talvez esteja adoecendo muita gente. Não foi nada planejado, né? Nada planejado. Falar assim. Tá. Você falou lá de alguns sintomas, né, no início da questão do burnout. Como a gente consegue diferenciar um estresse normal de um estresse crônico? Olha, essa pergunta é muito boa e é interessante a gente falar sobre isso, porque também a gente tem que entender uma coisinha, que no ambiente de trabalho, a gente também precisa de um certo estímulo, de um certo estresse, se colocar assim. Porque tem um estudo interessante, eu vou até tentar mostrar. Principalmente quando é ambiente produtivo, né? Principalmente. Tem um estudo que eu gosto muito, talvez você já tenha até visto também, que fala sobre a curva do U invertido, na questão da produtividade, né? Tem um nome meio feinho, estou tentando pegar o gráfico aqui, mas basicamente, o que essa curva aqui, ó, peguei o gráfico. Eu vou virar a câmera rapidinho para o pessoal que está em casa ver, tá? Nessa curva do U invertido, a gente vê. Você vai ter que virar a tela. Isso, assim é melhor. Isso. Perfeito. Ó, o que a gente vê nessa curva do U invertido? Se a gente tem um ambiente que depende de produtividade, a gente está falando de um escritório, de uma fábrica, de alguma coisa assim, e a gente tem pouco estímulo, ó, se a gente está na zona da subestimulação, a gente vai ter tédio e apatia, certo? Então, o paciente vai produzir menos porque ele vai se sentir completamente desmotivado a produzir. Então, ele vai procrastinar, ele vai ficar desatento, vai entregar menos. Se a gente vai para o outro lado, é aqui que a gente está falando do burnout, a zona da superestimulação. Então, aí, o que a gente está falando? A gente está falando de um ambiente que tem assédio, um ambiente que tem assédio moral ou sexual, no caso, né? Um ambiente que tem metas irreais, aquelas metas absurdas para se bater. E um tópico que a gente ainda vai falar, você me lembra, tá? Que eu chamo carinhosamente de positividade tóxica. Que eu vejo que tem muita empresa indo nessa onda aí, principalmente de coach aí da internet. Já a gente discute, entraria nisso daqui, tá? Ok. Agora, o estresse normal, ele estaria mais ou menos nessa zona aqui, do desempenho ótimo. Ou seja, a gente estaria falando de foco, pensamento analítico, controle emocional e criatividade. Ou seja, você dá desafio para o seu empregador, mas sem a cobrança exagerada. Então, como que a gente poderia
diferenciar, né, um estresse normal do burnout. Eu acho que, da mesma forma que a gente consegue diferenciar tudo na psiquiatria como um todo, tá? É normal. Eu tô na empresa, acabei de entrar numa empresa, recebo uma demanda grande ali do meu chefe. Eu vou ficar estressado, eu vou ficar preocupado, eu vou ficar ansioso. Isso é o nosso corpo se preparando. Então, ele vê que eu vou precisar de um esforço que eu não estou acostumado. Então, ele vai ativar o meu cérebro, ele vai jogar cortisol, vai jogar noradrenalina, vai jogar dopamina para você ficar focado naquilo, certo? Da mesma forma que se eu tiver que entregar um trabalho no final da semana, fazer uma prova daqui a um mês, eu vou ficar ansioso, eu vou ficar um pouco pior, né? Sim. Mas qual que é a palavrinha aqui? Funcionalidade. A partir do momento que começa a atrapalhar a sua funcionalidade, aí a gente está falando de um transtorno, aí a gente está falando de uma doença, certo? Então, se eu não durmo mais por causa daquela demanda do meu trabalho, se eu não vejo a minha namorada, ou os meus pais, os meus amigos há semanas por causa do meu trabalho, se eu não estou conseguindo me alimentar, se eu não estou conseguindo ir no banheiro, se eu me tranco no banheiro para chorar de tanto pânico, de tanto desespero que eu tenho do meu trabalho e do meu ambiente de trabalho, aí isso é patologia. Aí a gente precisa, primeiro, de uma investigação mais a fundo, sempre com especialistas de saúde mental, não tem como se autodiagnosticar de nada. Você pode trabalhar até na área da saúde. Se você está se autodiagnosticando, você está caindo em armadilha de ego. Você precisa Uhum. olhar de fora, né? E tratamento. Só que aí a gente entra no burnout, né? Como que eu vou tratar o paciente se ele vai continuar no ambiente que adoece ele? Como? Aí entra Usa vocês afastamento. aí, ó. Mas Vocês então, aí. aí a maioria das vezes esse funcionário precisa estar um pouco fora ali, né, desse ambiente. Perfeito. O afastamento. Exato. E Exatamente. aí que nasce uma briga enorme, né? Gigante, sim. Exato. E a Mas, questão também de medicação, né? Porque aí também entra a questão com tratamento, com exato. medicação. Medicação, sempre. Porque a gente está falando de uma síndrome ansiosa. O burnout é um filhote da ansiedade. É E um nós filhote. podemos falar também que às vezes a questão da terapia ajuda a pessoa, porque tem pessoas que estão num ambiente. Eu conheço pessoas que às vezes, tipo assim, tá há 20, 30 anos dentro, né, de uma empresa e já se acostumou. Tá doente, mas já se acostumou e não consegue identificar que tudo isso está sendo causado pelo ambiente tóxico que ela vive, Sim. né? Olha, a terapia eu acho que ela é indissociável do tratamento medicamentoso. É, Tem muita gente que fala que todo mundo precisa de terapia. Depende, tá? Mas todo mundo que tem uma síndrome, que está adoecendo, está adoecido, né? Essa pessoa vai precisar de terapia. Sim. Então, Uhum. se você está precisando de tomar remédio para ir para o trabalho. E se a gente está numa sinuca de bico de que aquele ambiente não vai mudar, e você precisa daquele ambiente de trabalho, você precisa aquilo é o seu sustento, né? Então você precisa trabalhar isso na terapia, sem dúvida, sem dúvida. Hoje o que a gente mais tem resultados, principalmente quando a gente fala de uma questão objetiva como trabalho, é a terapia cognitivo-comportamental, Uhum. certo? A sua área é até outra, né? É mais da psicanálise. Então você É, entende isso, a psicanálise ela é mais lenta. Ela, sim, ela resolve, mas ela é mais lenta. eu acho que não entra tanto para essa área, né, dessas questões de síndromes e doenças, dessa patologia, acho que não. Sim, porque a gente. Ajuda, tá? Eu vou defender a minha tese Não, aqui. não sou hater da psicanálise. Na É porque verdade, até é meio contraditório, né? Às vezes a gente está aqui, né? Eu em formação em psicanálise, conversando com um psiquiatra, às vezes nós vamos.
Não, não. O pai da psicanálise era era um neurocirurgião, na verdade, né? Mas estudou Ele era um muito. neurocirurgião, Mas exatamente. estudou muita psiquiatria. Era Naquela época nem médico, né? existia Então, psiquiatria tava, propriamente dito, né? A gente não é, entendia ainda como que a mente funcionava. Mas olha, eu acho interessante isso que você falou. Sobre a questão da psicanálise. Ajuda, sempre ajuda. Eu acho que a psicanálise ajuda a gente no geral mesmo. Porque ela vai trabalhar uma principal coisa que é autoconhecimento. Se você não sim. se conhecer, se não conhecer é, quem é A gente, você e o porquê você é assim, que é o eu acho que principal. a gente vai ter um gancho aí depois para uma outra live sobre isso. O que que você acha? Gosto bastante. Eu gosto bastante de falar sobre isso também. Debater Agora, sobre se a isso. gente está querendo ser objetivo, tipo, eu tenho que voltar para o trabalho. Já estou afastado, já peguei Sim, meu afastamento ali, meu benefício temporário do INSS, mas eu vou voltar. Daqui uma semana eu vou voltar. Então, como que eu vou poder mudar a minha forma de pensar e agir para tentar passar por isso? Aí é cognitivo comportamental, tá até no nome dela, né? Então a gente vai sim. trabalhar no pensamento, no cognitivo e no comportamento. Mas uma coisa que eu queria pontuar aqui, que foi até um dado que eu separei para a gente, que a gente falou sobre afastamento, né? Sim. Olha para você ver como que isso acaba custando para todo mundo, para o pagador de imposto. Quando a gente negligencia o processo de adoecimento mental, processo de doenças mentais, olha o que pode acontecer. Quer ver? Deixa eu puxar aqui. O bom é Ó, isso, né? Trazer dados reais, dá. né? Exato. Ó, só em 2024, quando teve esse boom de afastamento, né? Esse crescimento de 68% em um ano de afastamento por doenças mentais. 3 bilhões de reais para o cofre público. É Dinheiro muito. do contribuinte, certo? Imposto. 3 bilhões jogados fora por uma questão que poderia ser resolvida, mas precisaria de boa vontade de todo mundo, né? Tanto do Sim. empregador, tanto do empregado também. Dá para se resolver, mas a gente fica nessa eterna queda de braço, onde ninguém ganha, né? Cede, né? E ninguém quer ceder também. Exato. Eu costumo falar que, assim, as pessoas precisam entender que nós estamos em um outro tempo, né? Em um outro mundo. Se a gente falasse lá, eu sempre conto as minhas experiências dentro da minha sala, tá? E eu vejo que isso tem muito resultado para conseguir tirar alguma coisa, às vezes, do funcionário. 1900 e, não vou falar a minha idade, mas lá, 1996, eu lembro, doutor Gustavo, de 10 horas da noite, 11 horas da noite, eu tá indo na fábrica levar café para minha mãe, que Sim, estava trabalhando desde 7 horas da manhã. A minha mãe foi diagnosticada como depressão, mas eu acredito que não era um fato isolado. Hoje tá vendo, tá trazendo isso para a realidade hoje, porque né, isso há 28 anos atrás não existia, nem imaginavam em falar em burnout. E exato. era, e era normal, né? Era natural as pessoas fazerem essa carga extra aí de trabalho excessivo, né? E, e claro, é o que você falou lá atrás. Ali era o ganha-pão da pessoa, às vezes ainda continua sendo o ganha-pão da pessoa, ela não tem a opção de sair e aí continua ali naquele ambiente que está adoecendo, né? Sim. Mas o ponto é, você acredita que essa questão que foi tratada, que não foi tratada há anos atrás, hoje, trazendo para hoje o reflexo, nós estamos vivendo ele hoje? Totalmente. Eu acho que o pessoal tem uma questão que muita gente fala, principalmente o pessoal mais velho, pessoal ali mais 50 anos, 60 anos, que realmente se mudou muito a cultura como um todo, mas principalmente nas relações trabalhistas, tá? Sim, Muita gente fala assim sobre a minha geração, vamos colocar, eu tenho 29 anos, aí entrei no mercado de trabalho tardiamente por causa da faculdade,
mas está aí uma geração que está aí há menos de 10 anos, alguns mais de 10 anos, em torno de 10 a 15 anos no mercado de trabalho, tá? Eles falam muito que a minha geração, ela é preguiçosa. Ela não aceita nada, não quer nada com nada, não sabe trabalhar. Na verdade, eu acho que a minha geração, ela é inteligente. Ela sabe que no final vai todo mundo para debaixo da terra e você se matar de trabalhar. Você desenvolveu uma síndrome psiquiátrica, você desenvolveu uma lesão por esforço repetitivo, você. Eu estou, inclusive, até com um processo trabalhista de acidente de trabalho. Você vê como a empresa tratou a pessoa é de tristeza, sabe? E a pessoa ficou inválida por causa disso. Se dedicou a vida inteira para a empresa e quando aconteceu o pior, ela é descartada. Ela é Mas uma isso é peça. muito real, né? Exato. Então, assim, eu acho que essa geração não só entende isso, mas principalmente a gente está tendo oportunidades, novas oportunidades. Então, por exemplo, como a gente falou no início da live, a gente está aqui fazendo uma live, a gente está atingindo muitas pessoas. Eu hoje consigo trabalhar de casa. Hoje eu consigo, através aqui do Instagram, atingir gente. Tem paciente no Mato Grosso, no Maranhão, e antigamente, há 10 anos atrás, isso era impossível. Ninguém iria Impossível. falar que isso iria existir. Na verdade, não era nem legalizado. A telemedicina no Brasil, ela nasce com a pandemia. Ela nasceu com a pandemia. O site do CFM antes era um site para postar notícia da área médica. Hoje em dia você entra lá e você consegue prescrever quase todas as medicações e para você ver como esse é o futuro. A partir do mês 6 desse ano vai ser possível prescrever absolutamente todas as medicações online. Até mesmo Inclusive receita receita azul, tudo. azul, amarela, todas. Vai ter um cadastro, né, com um númerozinho do mesmo jeito, Uhum, mas online. Você vai receber da sua casa ali no WhatsApp, é entende? verdade. Então, assim, eu acho que essas relações trabalhistas têm mudado porque nós estamos falando mais disso, falando de saúde mental, de saúde do trabalhador, e nós principalmente estamos estudando isso. Porque aquela pessoa que bate no peito, que fala, não, eu com 50 anos trabalhei a vida inteira assim e nunca tive nada disso. Eu duvido, se não pesquisar direitinho ali no fundo, você não vai achar um processo de adoecimento mental por causa Sim, disso. com certeza. Isso Exato. é fato. Só não tinha nome, né, para isso. Exato. É, exatamente. Só não tinha nome. Vamos pular aqui rapidinho para Uhum. vou te lembrar um assunto que você pediu para eu te lembrar. Positividade tóxica. Eu gosto muito disso, principalmente com essa a própria internet, né, É, fica espalhando aí esses papos de coach, e aí a gente vê muita empresa, eu até separei uma frase aqui que eu gostei muito, ó, é, Jim Hats, Jim Pass, meditação não vai curar assédio moral na empresa. Não não vai vai. curar É, hora extra que você não recebe. Entende? Ah, vamos todo mundo, a gente vai lá para a praça, vai fazer uma filmagem do Dia da Mulher, olha que beleza, mas a gente vai chegar às 6:30 da manhã lá e não pode bater o ponto, tá? Porque não vai contabilizar como hora. doutor Gustavo, doutor Gustavo, cuidado. Isso não é um assédio moral, Letícia? Isso é um assédio moral. É, Você está obrigando o seu trabalhador a comparecer e está obrigando ele até mesmo a falsificar um documento. Ele está em exato, trabalho. Se exato. você está em trabalho, você saiu de casa. É tão sério isso É. que a própria legislação na questão de doença do trabalho, né? O doença ocupacional, um acidente de trabalho. Se você está com a sua moto indo para o trabalho, alguém bate em você, é um acidente de trabalho. É um Hoje, acidente de trabalho. hoje, hoje já tem alguma mudança aí, tá? Estão legislando em Já, cima disso? sim. Eu vi mesmo no início do ano, né? Saiu um É, no início negocinho. do ano saiu porque, assim, de fato é. Só que o que que acontece? Também estava acontecendo, é o que eu falo, né? O Brasil é muito complicado, às vezes até de ser implantado coisas que vão beneficiar as pessoas, porque aí, às vezes as pessoas usam de má fé e Fraude. complica para todo mundo. É. O que
estava acontecendo muito essa questão de eu estava indo trabalhar e às vezes eu saí do trabalho, mudei a rota, fui para outro lugar. Então a empresa consegue contestar essas coisas hoje Sim. em dia, que não tinha Não, essa sem opção. dúvida. Até, e aí e vai entrar até a questão do perito mesmo, Sim, de entender, tipo, não, beleza, eu estava voltando do trabalho. Aí ele chega no seu consultório falando isso. Por isso que eu falo que, tipo assim, principalmente no Brasil, quando a gente entra em questão legal, né, do trabalhador processando o empregador, a gente tem que ficar, infelizmente, com o pé atrás. Tem muita sim, gente que acaba sendo prejudicada por causa disso, mas tem. exatamente. Porque a pessoa vira e fala assim, não, eu estava voltando do trabalho, foi ali que eu me acidentei. Aí você vai puxar ali no prontuário, ele deu entrada na UPA às 9h30 da noite, embriagado. Estava voltando do trabalho? Por onde? Como? Entendeu? É, Exato. Ah, não, mas eu não tinha chegado em casa ainda, então eu ainda estava voltando do trabalho. Não, não é assim que funciona. Agora, se a gente usar de boa fé mesmo, a gente falar, tipo assim, não, aquela pessoa que ela é um trabalhador honesto e ela trabalha ali numa lojinha no centro, ela pegou a moto dela ou o carro, sofreu um acidente indo. É um acidente de percurso, né? Um acidente de trabalho. exato. Então, exato. Então, existe responsabilização da empresa. Por que que não existiria se eu vou fazer alguma coisa para o meu serviço, às vezes até para marketing do meu serviço, e eu não vou receber por isso? Imagina se acontece alguma coisa, um acidente no percurso dessa questão. Eu falo muito, 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 muito isso. Eu bato muito de frente nessa questão, nessa frase que você falou aí. Imagina se. Porque eu Exato. sempre gosto de colocar. Imagina se acontece alguma coisa. Ah, é só ali, é rapidinho, né? É Sempre rapidinho, mas assim. basta uma pessoa virar o pé e torcer o pé, ter uma fratura, aí a pessoa, o perito vai puxar e falar assim, não, mas peraí, por que que ela estava às 6h30 da manhã numa praça gravando um vídeo, se ela bate o ponto às 8 horas? E onde que está o ponto dela? Deixa eu ver o ponto dela. Ela bateu o ponto às 8 horas da manhã. É, Isso é ilegalidade, você está agindo na ilegalidade, sim. entende? Então, assim, não acho que é errado o pensamento positivo, o vestir a camiseta da empresa, o vamos ali, vamos ficar até um pouquinho mais tarde. Mas desde que seja remunerado. Ninguém está ali para trabalhar de graça. Ninguém trabalha de graça. Sim. Então, eu acho que tem que ceder também. Tem que aprender a ceder. Eu acho que tudo que é muito rígido não funciona para nenhum dos lados, né? Não fica Exato. legal para nenhum dos lados. Só que a gente precisa, eu falo muito de questão de posicionamento. A gente precisa aprender a se posicionar, né, de forma correta, né, justa, porque também não vou falar, não faço, não faço, não faço, né? Qual que é a vantagem da empresa manter um funcionário também que nunca cede? Sim, Mas aí nós estamos falando da questão do excesso, né? exato. Do excesso que Exatamente, o vai excesso. causar o tema principal da nossa live, Que que vai são gerar um ambiente que vai adoecer aquele colaborador, sem dúvida. e aí quando você fala da positividade é porque aí no caso eles levam para o lado de Leva, leva para o lado do tipo assim, você não pode reclamar, porque não, a gente está fazendo isso, a gente é uma família, tá todo mundo positivo. Então, isso cria uma armadilha muito, muito pesada pro empregado. Porque, pensa, se ele reclamar, ele não está indo só contra o patrão que quer que ele trabalhe a mais sem receber por aquilo. Ele está indo contra a família. a Ele está família. indo. É exato, olha para você ver que pesada essa palavra, né? Não É, pode misturar as coisas. A gente pode ter uma boa relação, e deve, na verdade, ter uma boa relação com a equipe de trabalho, com o nosso empregador, com as outras pessoas que estejam abaixo da gente na hierarquia ou igualmente ali na hierarquia de trabalho, mas sem colocar assim que aquele é o nosso ambiente de trabalho. Aquele tem que ser nosso ambiente de trabalho. Eu vou ali para trabalhar, eu não vou ali para me divertir, eu não vou ali para fazer amigo, eu vou ali para trabalhar, certo? exato. E quando eu trabalho, eu tenho que ser remunerado. É isso, O restante de tudo isso se torna uma consequência, né? Porque na realidade a gente passa a maior parte do tempo trabalhando, trabalhar. né? Exato. A maior parte do nosso tempo ativo é trabalhando. E é tão complexo porque, assim, eu tento implantar isso sempre, que o maior ativo da empresa são as pessoas.
E se começar a perder essas pessoas, o que vai? Hoje em dia, tudo bem que muitas empresas hoje conseguem automatizar muita coisa, mas a grande maioria ainda não consegue, né? A gente não consegue substituir o ser humano em tudo. Não, e ainda mais num país como o Brasil. Um Exato. país como o Brasil que ainda depende muito de mão de obra braçal mesmo. Sim. Que fala E de olha, eu vou te automatização. falar, pensa na dificuldade que tá? Essa parte de recrutar funcionário operacional é muito difícil. Tá muito, e tá cada vez mais escasso e vai ficar cada vez mais escasso. Eu falo que assim, nós tá um funil, né, fechando ali para a gente começar já a pensar, já deveria estar pensando em como fazer um plano de ação para isso daí, porque vai ficar cada vez mais difícil. Exato. Aí a gente vai entrar numa área até meio espinhosa, né? A nossa legislação trabalhista já tem quase um século aí que nunca foi mexida. Né? A gente tentou dar uma modernizada que Muito pouco. acabou mais precarizando o serviço do que realmente ajudando o trabalhador, Na né? realidade, deram uma maquiada ali e foi. Exato, para falar que fez alguma coisa, né? Doutor Gustavo, vamos abrir aqui para ver se alguém tem Vamos? alguma pergunta para fazer? Vamos sim. Antes, eu só queria levantar um questionamento também que eu Sim, acho interessante, e aí claro. fica mais de questionamento mesmo. A gente estava falando sobre como antigamente as coisas eram diferentes. Eu acho que alguns diagnósticos que estão na boca do povo e que surgem muito hoje em dia podem até explicar muito sobre a questão do ambiente do trabalho poder ser adoecedor para um certo tipo de perfil e às vezes para outro tipo não. Nossa, Que isso é excelente. Esse é assunto aí é excelente. neurodivergência. Estou falando de neurodivergência no ambiente de trabalho. Tem que entrar em conta também. Um paciente que ele tem um TDAH não diagnosticado, não tratado, ele vai render menos no trabalho. E não é por culpa dele, não é porque ele é preguiçoso, é porque ele não consegue. E, principalmente, transtorno do espectro autista. Uhum. Uma pessoa que tem transtorno do espectro autista, ou ela tem que se adequar a isso e procurar um trabalho que se adeque, ou o próprio ambiente de trabalho tem que se adequar a ela, porque ela vai ter uma hipersensibilidade sonora. Ela não vai poder trabalhar numa fábrica de costura, por exemplo, ela vai surtar lá dentro. Sim. Ela não vai poder trabalhar em atendimento ao público, porque ela não consegue. Então, são questões novas, e por isso que eu falo que a nossa legislação trabalhista está décadas atrasado nisso, décadas atrasado. Mas quando a gente fala, né, da questão do autismo, né, com adultos, porque na realidade não foram diagnosticados quando criança, não foram tratados e não é culpa deles, porque na realidade não tinha, né, esse tratamento. Exatamente. Exatamente. Só que a gente tem que ter uma sensibilidade muito grande de entender isso daí, porque as empresas não estão preparadas, tá? Ninguém tá, Sabe, eu acho. não estão preparadas e acha mesmo que é frescura, que a pessoa não quer fazer. E isso aí é muito, muito sério, porque eu já lidei com várias pessoas, e aí entra num assunto que eu até falei no Stories há uns tempos atrás, aí, em relação a gente ainda ter um certo preconceito em procurar uma ajuda psiquiátrica, né? Porque às vezes a pessoa vê ali, eu mesmo já falei várias vezes, procura uma ajuda porque não é normal, não tá legal, não tá bom para você desse jeito. Exato. E eu acho que isso aí é um tabu ainda. Muito. A pessoa tem vergonha de falar que foi num psiquiatra, entende? A pessoa tem vergonha de falar que faz tratamento no CAPS, Exato. sendo que o CAPS está O ali CAPS vira justamente. meme, né? Na Exato, realidade, o CAPS exato. vira meme. Sendo que o CAPS é uma das maiores conquistas do nosso sistema de saúde. A gente conseguiu sair de um modelo extremamente hospitalocêntrico, extremamente segregador do processo do adoecimento mental, que eram os manicômios, por um Uhum. processo de reintegração na sociedade. Só que, infelizmente, a gente lida muito com psicofobia ainda, Letícia, e em todas as
faixas sociais e etárias. Eu falo por vivência minha, tá? A quantidade de psicofobia que eu já peguei de colegas médicos em ambiente de trabalho com pacientes psiquiátricos, coisas assim, escabrosas mesmo. E é uma pessoa que estudou, uma pessoa que está ali para atender a população. Então, é realmente preocupante, porque a nossa sociedade está adoecendo a galope, como a gente acabou de mostrar aqui com dados, e a Sim, gente não está preparado para lidar com isso. A gente não está preparado. é, é verdade. Vamos ver se alguém tem alguma pergunta, gente. Pode ficar à vontade aí. Vamos ver. Eu vi que Vamos aproveitar uma consulta. falaram aqui, ó, o Gustavo falou para deixar salva a live, a gente vai deixar. Pode ficar tranquilo, tá? Vai Sim. estar salva aqui no Instagram da Letícia. É, a Depois gente que me pode manda a fazer, live também, Lê? a gente pode fazer aquele formato, mencionar você e fica salvo para mim e para você. Pode sim. Ó, essa pergunta é para você, Letícia, aí, ó. Peraí. Quais práticas podem ser inseridas pela empresa para prevenir o burnout no ambiente de trabalho? Eu costumo falar que tudo primeiro começa com a prevenção, né? A empresa precisa aprender a ter essa cultura de prevenção. Hoje em dia, né, e é o que eu sou muito feliz em relação a essas novas normas aí, porque vai pegar muita empresa, tá? De que acha que tá no papel e tá tudo certo. Vai lá, coloca num PGR, um plano ali e tá ok. E não está ok, porque vai ser fiscalizado. É um tema muito extenso? Se você puder explicar um pouquinho assim rapidinho pra gente, como é que vai funcionar? Sim, mas dá para dar uma. O que que acontece? A NR1 ela sempre existiu, né? E essa norma das doenças psicossociais sempre esteve ali, de uma forma escondidinha, né? Mas sempre esteve. A questão entrava mais as questões de doenças, da questão da ergonomia, enfim, mas as doenças psicossociais sempre foram deixadas de lado. O que que acontece? As empresas hoje, elas precisam, além de fazer um plano de ação, né, aliás, primeiro precisa identificar quais são os riscos que existem dentro da empresa. Começa ali com a identificação dos riscos. Que seja o barulho excessivo, que seja a carga de trabalho, isso vai ser feita uma pesquisa individual, né? Cada empresa vai levar de uma forma, mas eu acho que vai ser mais conduzido por esse lado, de ouvir, sabe, o funcionário. E ali o funcionário vai ter a oportunidade de ser ouvido, porque muitas das vezes ele não é ouvido, né? É implantado ali e é assim que vai funcionar e pronto. Né? E hoje não. Então, voltando aqui a essa pergunta da Flávia, ela falando, né, quais podem ser inseridas na empresa, quais as práticas? Olha, eu acho que as empresas, algumas grandes empresas já aderiram. A questão de ter um psicólogo dentro da empresa, das questões da ginástica laboral, acho que ajuda. Essa questão do RH trabalhar muito próximo, eu falo muito da questão de humanizar mesmo a pessoa, porque eu falo que atrás, né, daquele funcionário existe um ser humano, existe uma família, né, que depende dele. Então, isso tem trazido para nós, doutor Gustavo e Flávia, tipo assim, a questão de ter mais espaço. As empresas vão ter que começar a abrir mais espaço para os funcionários serem ouvidos de fato e começar a colocar em prática, né? Se me permite acrescentar, eu acho que a gente começa principalmente no treinamento. Tanto o treinamento do RH para baixo, né? Sim, com certeza. É sempre a escala de cima para baixo. Treinar as pessoas a serem um pouco mais tolerantes e receptivas. Eu tive recentemente uma paciente que ela trabalhou na empresa dela durante 10 anos, Lê. 10 anos trabalhando. E sempre foi exemplar. Nunca ninguém reclamou dela. Nada, nada, nada.
ela perdeu um filho. Obviamente, ela ficou depressiva. Foi chamada falando que a produtividade dela tinha caído e isso era preocupante. Como que a produtividade de uma pessoa nessa situação não vai Não cair? cai? Exato. É normal que isso aconteça, e se é normal, que todo mundo sabe que é normal, por que que o empregador não pode relevar? Porque chega num ponto que se ele pressionar, a pessoa sai, e aí ele perde Sai. uma pessoa que trabalhou 10 anos lá dentro, entende? Pessoa que era confiável, que como você disse, está cada vez mais difícil de achar. Sim, Bom com trabalhador. certeza. Eu falo que existem ainda essas empresas, e a maioria dessas empresas que tem esse tipo de comportamento vem de empresa familiar, tá? Eu falo pelo que eu já vivenciei aí nesses 18 anos trabalhando aí no setor administrativo das empresas. A maior dificuldade de implantar uma cultura que funcione são em empresas que são familiares, tá? Eu imagino. Que a gente cai naquela questão também antiga, né? Ah, na minha época era assim, então por que Sim, que não vai ser agora? sim. E eu falo assim, ó, eu falo 30 mais, Gustavo, porque eu tô com 36 anos e eu vivi essa época. Eu comecei a trabalhar com 14 e era normal, né? E Sim. não era um jovem aprendiz, como hoje tem essas opções, né? Era trabalho mesmo ali de 8 horas e quando não era 10 horas. E, Mas, né? Então, assim, às vezes largava o estudo para poder trabalhar, era a opção que você tinha, né? A opção que as pessoas tinham. E aí eu vivo esse embate aí, tá? De viver uma época onde era normal e hoje entender, por isso que eu falo que a gente não pode parar e tem que estar sempre, e tem que ter a mente aberta para entender, né? Porque às vezes eles usam a expressão assim, o peão hoje não consegue entender as regras da empresa. Mas não é, sabe? O tempo mudou, gente. As pessoas precisam entender. O tempo mudou, a necessidade das pessoas mudaram. E além da necessidade, as prioridades mudaram. Né? Eu falo que o trabalho é importante, é a nossa fonte de renda, mas a nossa saúde é muito mais importante. muito mais. Né? Levando esse exemplo que você deu aí, dessa funcionária aí, eu tive uma experiência. Quando eu entrei na rede do supermercado ABC, Ana Laura estava petitinha. Tinha 6 meses, tinha um mês que eu estava na empresa e ela faleceu. Então, assim, se for olhar, né, são áreas de 10 anos e o que a empresa poderia ter feito? Um ano trabalhando? Minha filha, sai, não, você não vai render mais, mas é onde eu falo. Eu tive um apoio psicológico grande, eu entendi que eu precisava buscar naquele momento, por mais forte que eu me considerasse, né? Eu falei assim, eu vou dar conta, eu voltei a trabalhar e com 5 dias e tive um rendimento. Não vou falar que foi normal, porque eu acredito que não seja. Sim. Né? A gente tem que ser realista, mas eu consegui. Acima do esperado, sem dúvida. Sim, dentro do que eu estava vivendo ali, eu estava ótima, né? Sim. Mas é exatamente por isso, porque eu entendi. As pessoas precisam entender quando precisa buscar uma ajuda. Perfeito. Eu acho que é até um jeito bom até da gente encerrar a nossa conversa é nesse ponto. E seja no burnout, seja em qualquer processo de adoecimento, gente. Não tenta passar por isso sozinho. Eu sempre falo isso para os meus pacientes. Sozinho a gente não consegue nem comer um pão no café da manhã. Que precisa de gente que planta o trigo, que faz o pão, que vende o pão para a gente. É uma cadeia de seres humanos para você comer um pãozinho com manteiga no café da manhã. Nós somos animais sociais, nós não somos fortaleza só. A gente não fica sozinho. Então, se você está passando por um processo de adoecimento, você está percebendo, meu rendimento
tá abaixo do esperado, eu não consigo dormir, eu não consigo comer direito, eu só choro. Isso não é normal, isso não é só uma fase, não é só esperar que vai passar. Porque, infelizmente, as pessoas se destroem nesse processo. Às vezes a gente até perde pessoas nesse processo. Sim. E que os Porque números também subiram muitos, demais, né? drasticamente, principalmente, sabem quem? Homens. Porque homens são teimosos, não procuram ajuda. A cultura também ajuda nisso, de Uhum. procurar ajuda, de ter que resolver tudo sozinho. Então não é vergonha para ninguém. E hoje em dia, como a gente já falou várias as vezes aqui, o celular, a internet, está adoecendo muita gente? Tá, mas a gente está hoje conseguindo ter esse papo legal e às vezes atingir pessoas que estão precisando desse entendimento nosso aqui. E se você está com vergonha, eu não quero ir lá no CAPS da minha cidade, eu não quero ser visto entrando no consultório do Dr. Gustavo, e vão saber que eu tô com algum problema. Me procura pelo número que tem aqui no Instagram. Consulta online, você faz da sua casa. Entende? Você está na sua casa, no seu ambiente, tranquilo. E ninguém precisa saber disso. Mas também não é vergonha, se souber. Exato, exato. Exatamente. Isso foi esse recado, né? Esse recado dado seu aí foi muito importante, porque até para você conseguir identificar, né? Porque às vezes você não sabe o que está acontecendo. E Exato. a grande dificuldade, às vezes eu falo como na minha área ali, de você entender realmente é o trabalho que está causando isso, ou você já está vivendo, e aí acaba que eu faço meio um papel ali de psicóloga junto, né? Ah, sem E dúvida. Eu acho que a sua decisão de ir para terapia foi acertadíssima. Isso é sim, e eu acertadíssimo. amo, tá? Eu amo. Eu falo que cada pessoa que fala comigo e, e eu consigo escutar ali aquela história, você tira alguma coisa de aprendizado daquilo ali. E às vezes você tá ali para ajudar e você tá sendo ajudado. Eu acho que na nossa área da saúde mental, engrandece até a gente nesse processo, principalmente em saber escutar. É diferente a abordagem psiquiátrica da abordagem do médico generalista ou do clínico como um todo, qualquer clínico. Na faculdade, quando a gente está ali aprendendo a fazer anamnese, a gente aprende geralmente como um questionário. A gente é um interrogatório quase, né? Sim, E todo mundo que já foi numa UPA na vida sabe como funciona. Ah, você está com isso, você está com isso, você está com aquilo. Beleza, é daquele jeito, tem que funcionar mesmo, não tem tempo. Então tem que ser assim. Mas o processo da consulta psiquiátrica, seja da consulta psiquiátrica ou da consulta com psicólogo, né, com terapeuta, ela é muito mais de escuta. É um ambiente muito mais para a pessoa falar o que ela não fala para ninguém. Às vezes ela não fala nem para ela mesma aquilo que ela está sentindo. Tem gente que se surpreende com o que sai da boca, né? exato. Começa a falar e se surpreende naquilo. E verbalizar, né, esses sentimentos aí, já acho que posso dizer, 20% do processo de cura. Ou Papai mais, tá? Eu Freud arriscaria falava, né? mais, mas eu tô falando como psiquiatra, então eu tenho que pôr o pezinho no freio, porque, assim, se eu for olhar, pessoas que não conseguem verbalizar, elas têm muito mais dificuldade em ser tratadas, né? Sim. Elas guardam muito, né? E tudo que a Isso, gente guarda acaba estragando, exato. não tem como. Então, doutor Gustavo, nós teríamos assunto aqui para mais umas 2 horas, eu Mas acho. rendia, viu, Lê? Mas vamos marcar mais, viu? Gostei muito do nosso papo hoje. Eu acho Sim, que o pessoal deve ter gostado bastante hoje também. sim, também acho que sim. Você tem algum outro recado? Quer falar aí de novo onde que você está atendendo em Formiga? Ó, Online também? em Formiga presencialmente, tá? Na clínica da doutora Roberta Miguel, aqui na Teixeira Soares, quase chegando ali no sinal da ponte do Engenho Serra, que vai para o Engenho Serra, Para tá? baixo ali do Laboratório São Luís? Exato. Aí tem um terreno baldio, depois daquele terreno baldio ali à Sim, direita. E quem precisar conversar comigo, até para agendar consulta, seja presencial, seja online, tá? No link do meu Instagram tem na bio, perdão, do meu Instagram tem um linkzinho. Você clica ali, já cai direto
Primeiro tem o meu site lá, se vocês quiserem também dar uma passada, tem até uns testezinhos. Pouca gente chegou a ver, porque ninguém mexe em site hoje em dia, né? Aí tem uns testezinhos para você ver nível de estresse, se você está tendendo mais para ansiedade ou mais para depressão. Interessante quem tiver disponibilidade de dar uma olhadinha lá. E se precisar, é só clicar no link ali do WhatsApp, entre em contato comigo ou com a minha secretária, e a gente pode estar combinando um horário para escutar o que porventura alguém estiver precisando. Certinho? Excelente. Eu gostaria também de agradecer muito, né? Cada um que tirou um tempinho aí, 1 hora, passou rápido, tá? Passou Nem vi, mesmo. 8 horas já. Agradecer a todos vocês que participaram, que compartilharam durante a semana. Vou deixar a live salva no meu Instagram e no do Gustavo. Auricácia, obrigada, viu? Obrigada também aí, Santo de Fora, Gustavo, agradecendo você, ó. Um abraço aí, pessoal. E aí nós vamos mantendo esse contato aí, doutor. Por favor, se você pensar Né? em algum tema aí que você está vendo que é relevante, seja dentro Cabeça já está borbulhando aqui de tantas. Perfeito. Tantos Vamos poder fazer bastante conteúdo aí para ajudar o máximo de gente possível. A gente Combinado, pode então? também, às vezes, depois pedir o pessoal, né? Para deixar um tema que Total, eles queiram ouvir. total. A gente abre uma caixinha ou uma enquete, alguma coisinha assim. Acabou que a gente nem usou nossas caixinhas, né? Que o papo foi tão bom que Não, voou. e eu tava com um monte de perguntas lá, mas as que eu anotei aqui em questão do que a gente foi falando, eu fui trazendo para cá. Perfeito, Tá então. bom? Então, muito Certinho, obrigada. então. Boa noite Até a para você. próxima. Foi a primeira, mas não foi a última. Certinho? Não, com certeza não. Certinho. Até mais, Letícia. Até Tchau. mais todo mundo aí de casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.